Boa noite a todos. Meu nome é Sandro Barbosa, sou gerente médico Glenmark. E em nome da empresa, dou as boas-vindas a todos ao nosso evento de hoje. Muito obrigado pelo seu prestígio, da sua audiência ao nosso evento, que fala sobre o que o novo coronavírus nos ensinou. Então, o vírus chegou, mudou e impactou muito nos nossos hábitos de higiene, no nosso comportamento, mas e os nossos pacientes? E o nosso consultório, como é que fica? Será que a telemedicina veio para ficar? Como o médico está fazendo para controlar as doenças, principalmente as respiratórias, diminuindo assim a morbidade e a mortalidade da Covid? Né? Para tratar desses temas hoje, temos dois palestrantes aqui conosco, o Dr. Rodrigo Santiago e o Dr. Rafael Faraco, que são pneumologistas, especialistas pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, são pneumologistas do Hospital São Luís, que vão nos discorrer então sobre esses importantes temas. Antes de passar a palavra aos nossos convidados de hoje, a gente vai passar um vídeo para vocês, para que conheçam um pouco mais sobre a Glenmark. Então, nossos agradecimentos aqui também aos nossos convidados de hoje, Dr. Rafael e Dr. Rodrigo. É uma honra para a Glenmark tê-los aqui conosco nessa noite. Então agora, por favor, o vídeo. Fundada com a visão de atuar como empresa farmacêutica global, focada em pesquisa e desenvolvimento, divide seus negócios em três grandes áreas independentes: inovação, similares e genéricos, Life Science, API. Glenmark atua com 16 fábricas em 4 continentes e está presente em mais de 80 países, com volume de negócios de US$ 1,5 bilhão. A Glenmark atua com expertise em foco terapêutico nas áreas de dermatologia, oncologia e com vanguarda e inovação em produtos da linha respiratória. Seus produtos, processos e sua infraestrutura atendem às expectativas internacionais de qualidade. Ao longo das décadas, se estabeleceu como protagonista no desenvolvimento de novas moléculas e possui um robusto pipeline de produtos especiais em vários estágios de desenvolvimento clínico. Possui 4 centros de pesquisa e desenvolvimento, sendo um na Suíça e 3 na Índia, e conta com um grande número de cientistas altamente qualificados, o que já garantiu cerca de 600 patentes concedidas em 74 países, que cobrem inovações em NCE, New Chemical Entity, NDDS, Novel Drug Delivery System, API, Active Pharmaceutical Ingredients e Biologics. Glenmark atua com parcerias estratégicas para aumentar o foco na área respiratória e ampliar, assim, o acesso dos pacientes aos tratamentos, que tem importância fundamental para a empresa. Glenmark é comprometida com os negócios de forma responsável com o meio ambiente, a saúde e segurança em todas as operações globais. A empresa ocupa a 15ª posição entre todas as farmacêuticas no prestigiado Índice de Sustentabilidade Dow Jones, DJSI. Glenmark, a new way for a new world. Bom, agora que vocês já conhecem um pouco mais da Glenmark, eu passo a palavra então para o nosso primeiro convidado, o Dr. Rodrigo Santiago, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite, o prestígio, agradeço a audiência dos colegas. Antes eu quero me apresentar, eu sou Rodrigo Santiago, eu me formei em 2007 na Universidade de Marília, vim para São Paulo em 2008, fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de pneumologia na Santa Casa e estou em São Paulo já desde 2008, como pneumologista no Tatuapé há muito tempo. Eu estou aqui para falar com vocês nesse momento diferente, momento difícil para todos, sobre a telemedicina. Eu quero dar uma leveza nessa apresentação e quero que o pessoal comece a atentar o que pode ser de bacana, o que pode ser de ruim. Antes aqui, os meus potenciais conflitos de interesse. Vamos lá, a telemedicina. A telemedicina é culpa de quem? Ela veio por conta do coronavírus? Ela acabou de chegar?
veio junto com esse vírus lá da China, que em tese começou entre outubro e novembro e acabou chegando no Brasil apenas em fevereiro. Em março começaram os casos todos e tudo isso que a gente está vivendo. A gente tem já o ofício do CFM, de quando a gente ainda tinha o primeiro-ministro da Saúde, Mandetta, dizendo que em caráter de excepcionalidade, enquanto durar a batalha de combate ao contágio do Covid-19, seria liberado a telemedicina, né? Principalmente por conta das teleconsultas. Mas assim, telemedicina mesmo é uma novidade no nosso dia a dia? Será que a gente já não estaria habituado à telemedicina e não sabia? Então vamos lembrar dessa imagem, que logo depois vocês vão entender por que eu estou dizendo sobre isso. Bom, eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, como pneumologista, né? E vamos falar o tanto de laudo que a gente já realiza através da telemedicina, né? A prova de função pulmonar, que é o nosso carro-chefe da pneumologia, né? A espirometria, mesmo polissonografia, né? Então vamos lá, falar da espirometria. Prova de função pulmonar, fiz aqui alguns prints do meu dia a dia, né? Eu recebo por e-mail os exames dos pacientes que fizeram, seja no hospital, seja em outras clínicas que eu tenho um aparelho. Em casa, eu faço o laudo e eu devolvo por e-mail, já em PDF, para as clínicas responsáveis para entregar aos pacientes, né? Independentemente do horário que eu fizer. Então você pode ver que, de repente, eu chego em casa, no conforto de casa, pego o meu computador, faço os laudos e envio no momento que eu achar interessante para mim. Polissonografia, né? Mais uma vez, puxando sardinha para a nossa parte da pneumologia, sempre lembrar que o sono mal dormido, a noite mal dormida, causa transtornos muito maiores do que apenas incômodo para a esposa ou para o marido, né? A gente tem que pensar que a apneia do sono aumenta a chance de eventos cardiovasculares, diminui também a imunidade. A gente pensando no momento de coronavírus, é sempre bom a gente fazer o diagnóstico. E a gente já tinha a polissonografia a ser feita em clínicas de sono para poder avaliar essa possível, geralmente, obstrução, né, a apneia obstrutiva do sono ou até a apneia mista, enfim. E hoje a gente tem até essa facilidade maior também de fazer a polissonografia domiciliar no seu conforto de casa, com apenas um catéter nasal, o oxímetro de pulso e um fio, como se fosse igual ao jogador de futebol, né, no peito, para poder fazer esse exame com mais facilidade. E como que vai ser feito o laudo disso? Quando o paciente devolveu o aparelho da polissonografia domiciliar para o próprio médico, ou a clínica que estiver fazendo essa polissonografia domiciliar, o médico vai laudar remotamente. E radiologia? Desde muito tempo, a gente já sabe que os radiologistas dificilmente precisam ter contato com os pacientes, né? Então, eles acabam recebendo as imagens e fazem o laudo para depois devolver os laudos dessas tomografias, dos raios-x e tudo mais. E hoje, mais do que nunca, a gente tem cada vez mais e mais radiologistas, não só radiologistas torácicos, tendo que aprender sobre o vidro fosco, né? Tão em voga hoje em dia. Então, eu falei isso tudo porque a telemedicina já existe há muito tempo. E além dos laudos, a gente sabe que não tem mais lista telefônica, né? Aqueles anúncios de jornal de muito tempo atrás acabaram sendo substituídos, a lista telefônica acabou sendo substituída pelo Google AdWords. Então, o seu site é muito importante e cada um tem as suas mídias sociais como bem entender. Estou fazendo um pouquinho de jabá aqui da minha parte, mas é mais para exemplificar mesmo, que você, médico, pode ter o seu Instagram, pode ter o seu Facebook, pode ter o seu canal no YouTube, quando você consegue pegar, de repente, algumas participações que você teve na televisão, ou mesmo sem participação na televisão, você grava um vídeo e coloca para orientar, para informar.
ter no seu site, explicando direitinho. Vocês podem ver que no meu site, por exemplo, nosso meio da pneumologia, é muito comum o paciente usar as medicações inalatórias, as bombinhas. E é mais comum ainda o paciente chegar em casa e não saber como usar esses dispositivos, por mais que fiquemos explicando para o paciente como usar. Então, até esse processo, até essa facilidade para o paciente a gente pode dar, né? Então, informação, orientação, a gente tem que saber usar a telemedicina, que já existe há muito tempo. Só que assim, será que a gente está fazendo corretamente, né? Eu costumo dizer que nunca ninguém vai pedir carona para um taxista. Já pensou se você chegar no Agostinho Carrara e pedir uma carona para ele, é só ali pertinho? Vou ter que pagar alguma coisa por conta disso? Mas por que então que com a gente sempre acontece daquela olhadinha, né? Você de repente, com jaleco ou sem jaleco na rua, ou de branco ou não, o pessoal no interior principalmente usa muito branco, ou até por ser reconhecido por um paciente, invariavelmente acaba sendo abordado para poder conversar e tirar uma dúvida ou outra. E geralmente coisas até esdrúxulas e até alguns exames que tem para mostrar. Vamos supor que, de repente, essa senhora que foi abordar o médico, ela estava com uma dor de cabeça e chega com um hemograma para ele. O que o hemograma vai ajudar muito numa dor de cabeça, numa cefaleia? Então, por que a gente ainda está fazendo isso? A gente esquece que quando a gente acaba sendo abordado por esses pacientes e acaba tentando ajudar, você está fora do seu ambiente de trabalho, você está sem o prontuário do paciente, você está sem um nível de concentração adequado. Então, de repente, você está numa correria, você teria que voltar toda a sua atenção, sua concentração para tentar lembrar do que aquele paciente teria de histórico, algum histórico neoplásico, algum histórico de cefaleia há muito tempo, né? Você acaba dando orientações imprecisas, podendo dar um diagnóstico equivocado, e podendo ser sujeito a processos. Já pensou se você olha um hemograma dessa senhora, tá tudo bem, fala, não, tá tudo bem, toma dipirona, toma um paracetamol, e ela tinha um câncer, né, um tumor. Então a gente tem que começar a reavaliar esse tipo de coisa. Então será que realmente já não tinha a telemedicina e a gente já não estava fazendo isso tudo da maneira errada? Será que a gente realmente não está dando a devida importância às nossas orientações, às nossas informações? Então eu vou exemplificar em algumas conversas que eu já tive pelas minhas redes sociais. Eu vou até fazer um teatrinho para o pessoal entender legal. Então, um paciente me abordou em 13 de maio de 2019. Bom dia, doutor Rodrigo. Poderia me tirar uma dúvida? Pontadas abaixo do peito tem a ver com o pulmão? É que tenho muita pneumonia repetitiva. E aí fico preocupada. Eu falei, sinto muito, mas é impossível responder essa pergunta de modo simples, porque depende. Esse tipo de dor pode ter relação com a pleura, pode não ter, pode ter relação com dor muscular, pode ser de origem cardíaca. A senhora precisa agendar com o pneumologista para realmente ser ajudada. Abraços. Vou ver se consigo agendar uma consulta contigo. Será um prazer poder ajudá-la de verdade. Veja que isso é uma coisa muito importante para sempre manter a ética. Você pode sim ajudar em muitas orientações e muitas informações, só que tem que ser informação genérica. Você não pode individualizar cada paciente que você não está examinando. E nunca falar, senhora, marque comigo que eu vou resolver o seu problema. Você está infringindo a ética médica nesse ponto, além de ser extremamente indelicado. Então agende com um pneumologista para realmente ser ajudada. E ela falou que vai agendar comigo. Ótimo, obrigado, vai ser um prazer poder ajudá-la. Isso foi 13 de maio de 2019. A mesma paciente acabou não marcando consulta, tá? Se passou com outro pneumologista, ou passou no pronto-socorro, enfim. Depois de um ano, ela veio novamente com uma nova pergunta. Tô com tosse, mas só quando dá uma coceira na garganta que aí vem a tosse. Gostaria de saber se pode ser alérgica, se tem necessidade de ir ao médico, posso tomar um antialérgico, pois não tenho nem febre e é só a tosse mesmo. Isso foi um ano depois. Eu respondi,
mantendo a educação, mantendo a cordialidade, mas a senhora já sabe a resposta. É impossível responder a questões específicas fora de consulta médica. Nunca as várias orientações que faço nas minhas redes sociais substituirão a consulta médica. Isso é muito importante. Orientações assim não substituem consulta médica. Algumas outras interações de Facebook que eu quero exemplificar. Uma senhora muito simples, percebe-se até pela linguajar dela, muito educada, por sinal. Eu sou hipertensa, nesse meio de coronavírus, né? Sou hipertensa, mas a pressão é controlada, tenho 54 anos. Corro risco? Eu expliquei para ela que realmente hipertensão faz parte do grupo de risco, porém, se a pressão está bem controlada, o risco é menor do que se tivesse descontrolada. Obrigada, doutor, mas eu tenho mais pergunta. Tenho fibromialgia, tenho tendinite, tomo remédio, minha mãe tem 83 anos, papapá. Fica uma coisa sem fim, né? E aí eu falei, sinto muito, dona fulana, mas as orientações dadas aqui nunca substituem a consulta médica. Essas dúvidas todas a senhora precisa ver com o seu médico em consulta. Mantendo a educação, mantendo a cordialidade, a paciente continuou muito agradecida. Nos abençoou, e a todos nós, a equipe de profissionais de saúde, no momento difícil que vimos passando. E mais uma aqui para exemplificar. Essa era uma moça até que jovem. Doutor, o senhor pode me tirar dúvidas sobre saúde? Aí tudo bem. Abaixo do peito direito, pode ser infecção pulmonar? Porque às vezes eu respiro fundo, a garganta dá aquele pigarro, sinto dor. Vocês podem ver que são todas perguntas mais individualizadas, coisas que o paciente estava sentindo, não eram perguntas genéricas. Eu falei, isso não é tirar dúvida sobre saúde, isso é consulta médica. Você precisa tirar esse tipo de dúvida relacionada a queixas suas com um médico em consulta médica, né? De preferência um especialista. Abraços, ok, entendi, muito obrigado. Então isso serve para mostrar que, conforme o próprio CFM disse, temos direito de remuneração por serviços médicos prestados por meio da telemedicina. Eu não estou cobrando para dar as minhas informações e as minhas orientações nas minhas redes sociais. Não, e modéstia à parte, eu sei que eu, assim como muitos amigos e colegas médicos que estão nas redes sociais, ajudam muito com essas orientações. Quando fazem alguma pergunta genérica, a gente tem o tempo, a possibilidade de responder, maravilha. Quando começa a individualizar a pergunta, a gente tem que reavaliar essa questão. Porque o que a gente mais tem hoje em dia é o médico formado pela internet, né? A gente mais tem hoje em dia, inclusive, são os doutores das terapias para coronavírus pelo WhatsApp. Tá tão difícil para a gente, né, entrar num consenso para saber como tratar o coronavírus. Sabidamente, não existem terapias robustamente comprovadas do ponto de vista científico para coronavírus. A gente acaba tentando tratar o que o coronavírus tem causado, né? Seja inflamação, seja parte de coagulabilidade, seja infecção bacteriana secundária, enfim. Discussões infindáveis entre mesmo médicos. Imagina quem não é médico e que está achando que pode sair tomando corticoide, pode sair tomando anticoagulante, pode sair tomando cloroquina, ivermectina, entre outros, por conta própria. Então a gente tem que pensar nas condições de trabalho para a teleconsulta. As condições ideais seriam como? Realmente você sentado em frente ao computador para conversar com o paciente, tendo o seu prontuário, tendo os exames para avaliar. Então, voltemos àquela imagem, né? Qual que é a melhor opção? Você, com o celular na mão, de repente até para conversar com o seu paciente, em frente ao seu computador que tem um prontuário eletrônico, ou mesmo um prontuário escrito na sua frente, para tirar todas as dúvidas necessárias, ou você dar aquela olhadinha na hora que o paciente te aborda no corredor, na rua, onde quer que seja. Então a gente tem que atentar para a remuneração também do trabalho médico. A gente vê, muitas vezes, outras promoções baseado no serviço médico. Imagina agora com a telemedicina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, mais uma vez, eu puxo sardinha aqui para a nossa especialidade, uma ótima nota que a Sociedade Brasileira de Pneumo soltou, falando que o atendimento por telemedicina deve ter valorização equivalente ao presencial, especialmente durante a crise causada pelo novo coronavírus.
Então, algumas dicas que eu quero passar para os colegas sobre como levar esse tipo de consulta, né? Nós já vimos fazendo, em alguns casos, realmente, telemedicina. Então, algumas coisas a gente pode já dar algumas orientações. Então, a gente tem que preparar o ambiente, que seja um local calmo, sem barulho, com a privacidade do paciente. Você não pode ficar fazendo consulta com a sua secretária lá na sua sala, mesmo que ela não apareça na tela, né? É a privacidade do paciente, não interessa mais a ninguém, além de você e o paciente, né? Se você já tem um prontuário do paciente, você está com esse prontuário para facilitar e, obviamente, sinal de internet mais adequado possível. Às vezes pode fugir do nosso controle, mas tentando seguir isso para evitar quedas e tudo mais, né? Conectar com o paciente, né? A gente costuma ler a nota informativa da telemedicina, que falarei adiante, para explicar ao paciente o que ele pode ter e o que não pode nessa consulta. Além de, obviamente, conferir os dados do paciente, a gente já deveria fazer realmente em consulta presencial e também oferecer que ele tenha um acompanhante do seu lado. Quantas vezes a gente atende um idoso e gostaríamos muito que tivesse com um acompanhante mais jovem para poder dar todas as informações. Na telemedicina não é diferente. Muitas vezes a informação que você vai dar, seja o paciente jovem ou até idoso, às vezes a pessoa está tão nervosa que não consegue captar tudo. Então, eu costumo falar que 2 cabeças pensam melhor que uma, às vezes até 3 pensam melhor que 2, né? A condução da consulta, a gente pensando que vai ser impossível fazer o exame físico, a anamnese tem que ser a mais próxima da perfeição, pensando nos antecedentes pessoais, antecedentes familiares, a anamnese, como eu falei, bem detalhada, a história da doença atual, a história da mulher atual, fala como quiser, e o que tiver de exames complementares. De preferência, se ele tiver e mandar antes, a gente já consegue se programar, né, para já ter na hora de fazer essa consulta, para não atrasar mais ainda o que pode ser de demorado numa consulta médica por teleconsulta, né? Solicitar os exames complementares, se for o caso, né? Também tem a questão de assinatura digital. A prescrição, a gente também deve fazer conforme a validação necessária. E, ao terminar a consulta, fazer aquela programação do segmento ambulatorial com o paciente, das orientações finais ao paciente, ao familiar, explicando como que a gente deve fazer, como vai ser o retorno, se vai ser precoce ou programação de acompanhamento posterior. E lembrando que essa liberação do atendimento está apenas para esse momento de coronavírus. Se isso vai ser discutido para continuar ou não, são outros 500, mas nesse momento de coronavírus, de Covid-19, é o momento da telemedicina. A nota de atendimento que a gente tem feito, eu sempre leio em voz alta para o paciente antes de começar a consulta. Atendimento realizado em forma de telemedicina, haja vista a situação atual crítica de pandemia de Covid-19 e pesando-se os riscos-benefícios do atendimento remoto, já que o mais indicado é que as pessoas, principalmente as de grupo de risco, fiquem em quarentena em suas casas. Paciente ciente das condições atuais desse tipo de atendimento, sem a possibilidade do exame físico, tão importante no atendimento do pneumologista, porém de acordo conforme condições supraexpostas. Aí a gente tem as facilidades que o próprio CFM vem fazendo para a gente. Eu até printei realmente do meu celular para vocês verem a facilidade que tem tido isso nas validações dos documentos digitais, como, por exemplo, atestado médico, receitas e tudo mais. E a gente pergunta, com a telemedicina, a gente chegou no futuro? Né? A gente já vê realmente a telemedicina, que não é de hoje, através até de cirurgias, né? E nesse momento de pandemia, a gente tem o home office, a gente tem a telemedicina, a gente tem as aulas online, quem tem criança em casa sabe bem disso, quem tem professora de balé em casa, como eu sei, sabe bem disso, e tem as chamadas de vídeo, né? E será que esse futuro tem volta? Né? Como vocês podem ver, eu sou bem fã dessa parte da sétima arte, né? Então, tem algumas cenas aqui De Volta para o Futuro, de quando ele vai para o futuro. A gente já sabe de óculos de realidade virtual, a gente já tem aquelas câmeras digitais cada vez mais finas, com imagens cada vez melhores, né? Cinema 3D, hologramas, as televisões com telas gigantescas e resoluções maravilhosas. Então, será que isso tudo vai ter volta? Além das videoconferência e teleconferência, como estamos aqui agora, por exemplo. E a telemedicina? Será que ela vai ter volta? Será que a teleconsulta, que é o foco desse momento, vai ter volta? Teremos que ampliar essas discussões, as flexibilizações, as possibilidades, porque, vamos pensar, a gente como pneumologista aqui,
Para nós faz muita falta o exame físico. Você perceber uma sibilância ao exame físico, você perceber estertoração crepitante, muitas vezes o cardiologista também vai precisar. Agora, será que um psiquiatra realmente precisa encostar no paciente? Será que o atendimento de teleconsulta não pode seguir com o psiquiatra depois disso? Né? O ginecologista a gente já sabe que é mais complicado. A gente acaba precisando desse tipo de atendimento com o exame físico. Então, tudo pode ser bem reavaliado. Tem a questão também da remuneração, como eu disse, e o respeito à classe médica. E, obviamente, nós devemos nos dar o devido respeito. Tá? A gente tem que levar em consideração que quando você está fazendo uma teleconsulta, seja por WhatsApp, seja por ligação, seja por vídeo, você tem que dar o respeito a essas informações e orientações que você está dando ao paciente e o respeito à sua remuneração, seja para qual plataforma você estiver trabalhando na teleconsulta. Então, assim, tem volta. É a medicina da idade da pedra versus medicina do futuro. Por que tem que ser 8 ou 80? Quem disse que o doutor do Fred Flintstone está errado em fazer o exame físico no paciente e está correto o doutor ali dos Jetsons examinando a orofaringe do Leroy, se eu não me engano o nome dele, né? A distância. Por que tem que ser 880? Por que a gente não pode, de repente, reavaliar essa questão toda e ver se você consegue fazer uma consulta remota, quando for o caso, ter uma especialidade ou outra que pode ter essa continuidade da telemedicina? A gente estava falando de futuro, mas e os carros voadores, né? A gente tem tanta coisa de volta para o futuro já no nosso dia a dia. Cadê os nossos carros voadores? A gente acabou perdendo um tempo, né? Porque a gente teve que explicar para o pessoal a importância dos hábitos de higiene e a importância de vacinação, né? A gente sabe que até o pessoal anti-vacina hoje está doido para ter uma vacina para o coronavírus. Então, quero terminar aqui a minha apresentação dizendo a todos vocês que promessa das minhas filhas, Alice e Laura, isso vai passar, porém temos que nos adequar da melhor maneira do possível, seguindo as orientações dos órgãos superiores, tendo voz ativa, nós falando aqui com os colegas, tendo voz ativa nas nossas decisões e nos nossos conselhos também, e que logo, logo eu faço aqui algumas fotos com o meu grande amigo, sócio, que vai ser o próximo a apresentar, alguns eventos que a gente fez, eventos familiares. No final, na última foto, o príncipe dele, o Pedro, que logo, logo estará com todos nós juntos. Eu quero agradecer a atenção dispensada de todos, estarei à disposição sempre, tanto nas minhas redes sociais, quanto aqui, logo mais. Quero dizer a todos que se cuidem, tá, no atendimento do paciente e que, como as minhas filhas disseram, vai passar. Muito obrigado. A gente teve uma falha técnica aqui agora, com a apresentação do Rafael, mas a gente já está contornando isso daí, então enquanto a gente contorna, o Rafael se prepara lá, a gente aguarda um minutinho só.
Boa noite. Agradeço primeiramente a Glenmark pelo convite. Só para me apresentar, eu sou médico pneumologista, eu sou formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos em 2004, depois eu fiz residência de pneumologia pela Santa Casa de São Paulo e hoje eu atuo basicamente 50% em ambiente hospitalar e 50% em atendimentos ambulatoriais consultórios. Trabalho em 2 hospitais aqui em São Paulo, que é o Hospital São Luís do Anália Franco e o Hospital São Camilo da Pompeia. Então hoje a ideia, o tema dessa conversa, dessa aula nossa, é a importância do controle das doenças respiratórias na redução da morbimortalidade causada pelo Covid-19. Esses são os potenciais conflitos de interesse. Tá, então, qual o objetivo final dessa apresentação? O manejo para atingir o controle da asma e do DPOC, com foco na individualização do tratamento. Enfatizar a importância de manter o controle em uma época de pandemia. E a aplicação da telemedicina na prática clínica diária. Na verdade, a aplicação da telemedicina na prática clínica diária, nós não temos um consenso em telemedicina voltado à asma e o DPOC. Então, a ideia é mostrar alguns exemplos de alguns casos que foram manejados por mim no consultório. Tá, então, só para a gente começar essa nossa conversa, essa manchete chamou atenção quando foi publicado no dia 28 de abril de 2020, na CNN, que dizia que as mortes por doenças respiratórias aumentam mais de 1000% durante a pandemia. Bom, será que essas mortes estão relacionadas totalmente com o coronavírus? Será que o coronavírus é o responsável por todas essas mortes? Ou também nesse aumento de mortes por doenças respiratórias, existem exacerbações de doenças pulmonares crônicas, como a asma, como o DPOC? Possivelmente tem uma parte, sim, relacionada à questão do coronavírus, seja diretamente ou indiretamente, que leva essas mortes, essas exacerbações de doenças respiratórias. Portanto, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, no dia 24 de março, lançou esse boletim. As infecções virais são causas frequentes de exacerbação de doenças respiratórias, asma e DPOC. Dessa forma, os respectivos tratamentos devem ser mantidos. Ou seja, independentemente de Covid-19 ou não Covid, paciente portador de asma, paciente portador de DPOC, é fundamental manter o uso das suas medicações para controle. O uso da medicação para controle reduz risco de exacerbação, reduz riscos de complicações relacionados à doença e também reduz desfechos desfavoráveis. A gente sabe que a grande parte das exacerbações dos quadros respiratórios, como asma ou DPOC, tem relação, sim, com infecção, seja ela viral ou infecção bacteriana, ou até mesmo queima de biomassa ou fator ambiental desfavorável. Mas as infecções respiratórias, que é um dos maiores causadores de exacerbação, a infecção viral, com certeza, é média de 40% a 50% do responsável para essas exacerbações. Esse artigo mostrava os pacientes internados no hospital de Nova York por Covid-19. E a gente nota que a terceira maior comorbidade relacionada à internação foi doença respiratória. E ali a gente consegue ver asma e DPOC, as mais prevalentes realmente. Então, só para a gente falar um pouco do conceito da asma, a asma é uma doença heterogênea, geralmente caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas. É definida pela história de sintomas respiratórios, tais como sibilos, dispneia, opressão torácica retroesternal e tosse, os quais variam com o tempo e na intensidade, sendo esses associados à limitação variável do fluxo aéreo. Então, a gente percebe que a asma é um processo inflamatório da via aérea, é um processo inflamatório dos bronquíolos e com essa inflamação, consequentemente, surgirão os sintomas relacionados à asma, como tosse, chiado, aperto no peito e desconforto respiratório. Esse estudo queria mostrar o impacto da asma no Brasil, no SUS, entre o ano de 2008 e 2013. E a gente percebe que houve uma redução de 10% de pacientes internados, de mortalidade, nos pacientes entre 2008 e 2013, possivelmente relacionada ao uso da medicação para controle e relacionada à liberação da medicação pelo SUS. Além disso, teve uma redução de 36% de mortalidade,
de hospitalização, porém teve um aumento de 25% de pacientes mortos, a mortalidade intra-hospitalar realmente. Então, por que isso acontece? A asma ela é uma doença subdiagnosticada e não controlada. Em 2012 foi feito um estudo com 109 mil pacientes, adolescentes, e 23% desses pacientes referia sintomas compatíveis com asma. Porém, desses pacientes, apenas 12% tinham o diagnóstico confirmado. Então, isto mostra realmente um subdiagnóstico da asma. Além disso, os pacientes com diagnóstico de asma, esse estudo mostra que 12% apenas tinha asma e estava controlada. Então, a gente percebe que, além de um subdiagnóstico, os pacientes com asma, apenas 12% é um paciente que está bem controlado. Então, do ponto de vista prático, existem vários questionários, o ACT, o AQLQ e esse questionário do GINA, para a gente identificar se um paciente está controlado ou fora de controle. E eu acho esse questionário prático para a gente utilizar no nosso dia a dia do consultório. Então, quando você pergunta para o paciente que nas últimas 4 semanas, se ele teve sintomas diurnos mais que 2 vezes por semana, se ele teve despertar noturno, se ele precisou de utilização de medicação de resgate mais que 2 vezes por semana, se ele tem alguma limitação de atividade e esse paciente responde não a todas essas perguntas, é um paciente que está bem controlado. Se ele responde não a 1 ou 2 questões, é um paciente que está parcialmente controlado. E se esse paciente responde sim a 3 ou 4 dessas questões, é um paciente que está não controlado. Então, a ideia é a gente ajustar a medicação para controle para esse paciente realmente ficar bem controlado. Quando nós falamos em controle da asma, o nosso objetivo é atingir o controle atual e reduzir risco futuro. Quando a gente fala em controle atual, significa redução de sintomas, redução de utilização de medicações de resgate e não ter uma limitação à sua atividade física. E como no início eu já mencionei que a asma é uma doença inflamatória, todo o tecido inflamatório tem liberação de mediadores inflamatórios, tem liberação de interleucinas, de citocinas, e toda inflamação, quando não tratada, tem o risco de virar um tecido cicatricial. Então, a ideia quando você utiliza uma medicação para controle é reduzir realmente risco futuro e reduzir risco de exacerbação. No entanto, a ideia é manter a menor quantidade possível de medicação para que esse paciente fique controlado. Uma vez que você mantendo uma menor quantidade possível de medicação, o risco de complicações, complicações ou efeitos colaterais inerentes à medicação também é diminuído. Então, esses são os steps do GINA, né, de 2020. Então, é super importante. Está proscrito utilização de beta-2 de resgate isoladamente para paciente com asma. Então, paciente com asma, como é uma doença inflamatória, é obrigatória a utilização de medicação anti-inflamatória. E essa medicação que nós utilizamos inalatório é realmente um corticoide inalatório. De acordo com a gravidade do paciente, de acordo com o controle desse paciente, nós vamos aumentando a sua medicação para controle. Então, geralmente nós iniciamos um tratamento para o paciente com um broncodilatador de longa, mais um corticoide inalatório, e à medida que esse paciente ele não atinge o controle, nós vamos aumentando a dosagem da medicação para atingir o controle. Então, é importante terem ciência que controle é diferente de gravidade. Nós podemos ter um paciente controlado e ter um paciente grave. Quanto maior a necessidade de medicação, quanto maior a quantidade de remédio que esse paciente precisa para um controle, é uma asma mais grave. Quanto menor a quantidade de medicação que esse paciente precisa para atingir o controle, é uma asma mais leve. Então, o que vai nos dizer se um paciente tem uma asma leve, grave ou moderada é a quantidade realmente de medicação que ele necessita para atingir o controle. Então, a conclusão: a asma é uma doença inflamatória crônica e deve ser tratada com o uso de medicamentos preventivos, como corticoides inalatórios, isolados ou associados a broncodilatadores, conforme recomendação recentemente publicada pela SBPT e sociedades internacionais. O tratamento da asma deve ser mantido na vigência de infecções virais, considerando que essas infecções são causas frequentes de crise de asma. Então, independentemente de Covid-19, de coronavírus, ou seja lá qualquer tipo de infecção viral,
O tratamento para controle, a medicação para controle da asma, isso não modifica. É importante ter ciência que a asma é uma doença crônica, que necessita de medicação de uso contínuo para controle, para melhorar a qualidade de vida, reduzir crise, reduzir risco de procura de pronto-socorro e reduzir risco de complicações futuras realmente. Agora falando um pouco da questão do DPOC, tá? Da mesma forma da asma, nós sabemos que o DPOC também é uma doença subdiagnosticada. Isso acontece não só no Brasil, isso acontece também em outros países, como na Espanha e como nos Estados Unidos. E geralmente o paciente que tem DPOC, ele é um paciente, na maioria das vezes, paciente idoso, então ele acaba relacionando aquele desconforto respiratório com a idade. Às vezes você pergunta para o paciente, olha, o senhor tem falta de ar? Dificilmente ele vai mencionar que tem falta de ar. Então cabe a nós pneumologistas, a nós médicos, tentar esmiuçar um pouco essa questão do paciente. Olha, o senhor tem falta de ar para tomar banho, o senhor se cansa, o senhor tem neto, se cansa para brincar com o neto, às vezes vai na padaria quando a esposa pede, não vou na padaria porque eu vou até a padaria, eu canso, eu prefiro ir de carro. Então é importante sempre a gente tentar buscar do paciente se realmente ele tem sintomas respiratórios. E é obrigatório, é mandatório, então isso eu até faço um apelo para os colegas clínicos, colegas geriatras, colegas cardiologistas, paciente com histórico de tabagismo prévio ou tabagista atual, passou no seu consultório para fazer um check-up geral, da mesma forma que você solicita um eletrocardiograma, um ecocardiograma, dosagem de colesterol, de glicemia, é fundamental solicitar para esse paciente uma prova de função pulmonar com broncodilatador, porque esse paciente é fundamental a gente excluir se ele tem um diagnóstico de DPOC, porque se eventualmente ele tiver um DPOC, ele necessita de um tratamento de uma forma, quanto mais precoce o tratamento iniciar, melhor será o desfecho realmente. Então isso seria uma forma de a gente diminuir essa porcentagem de subdiagnósticos. Então eu coloquei essa tabela do GOLD só para exemplificar. Então as pessoas às vezes vão olhar, vão falar, bom, mas o que é isso? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Eu vou dar um exemplo. Às vezes tem pessoas que acompanham com a gente no consultório, a gente fala, bom, tem um paciente que acompanha comigo, ele tem uma prova de função pulmonar ruim, mas estranho, não é um paciente que tem desconforto respiratório. Ou um paciente que tem uma prova de função pulmonar relativamente boa e é um paciente que tem um desconforto respiratório. Ou é um paciente que tem uma função pulmonar ruim, mas é um paciente que não exacerba. Tem outros pacientes que têm uma função pulmonar não tão ruim, mas exacerbam com frequência. Então isso é uma classificação entre o GOLD A, B, C e D. Então o grupo A seria aquele paciente pouco sintomático e sem histórico de exacerbação. O grupo B é aquele paciente sintomático que tem um CAT acima de 20, que eu vou mostrar no próximo slide o que é isso, ou um MRC acima de 2, mas é um paciente que não tem histórico de exacerbação. E o paciente grupo C é aquele paciente pouco sintomático, mas ele é um paciente que exacerba com frequência. E o grupo D é o paciente que a gente vê na maioria das vezes nos hospitais, que é aquele paciente exacerbador e é um paciente realmente sintomático. Isso serve no primeiro contato, no primeiro impacto com o paciente com DPOC. Depois, só para relembrar, depois que a gente faz o diagnóstico do DPOC, qual que é o objetivo do tratamento que eu vou falar um pouco mais à frente? É melhorar a dispneia, melhorar a falta de ar e reduzir risco de exacerbação. Então esse questionário é o questionário CAT, que são questões de 0 até 40. Quanto maior a pontuação, mais dispneico, mais desconfortável, mais limitação esse paciente tem. Quanto menor o CAT, menos sintomático será esse paciente. Essa escala é a escala de dispneia de MRC, isso que todos conhecem. Então, MRC 0 é aquele paciente que tem dispneia ao realizar exercício intenso. O 1, ao subir escadas, ladeira. O 2, quando aperta o passo no plano, com pessoas da mesma idade para caminhar. O 3, que tem dispneia aos mínimos esforços, ou seja, ele não consegue caminhar menos de 100 metros que já cansa, e aquele paciente que é muito dispneico, ele tem uma dispneia inclusive para sair de casa, para tomar banho, para trocar de roupa, para calçar um sapato, esse é o MRC de 4. Então, qual que é o objetivo do tratamento num paciente portador de DPOC? É reduzir sintomas, ou seja, melhorar, aumentar a tolerância ao exercício e melhorar a qualidade de vida. E, consequentemente, quando você começa a tratar esse paciente com DPOC, o seu objetivo também é reduzir a exacerbação,
reduzindo a exacerbação, você vai estar reduzindo, prevenindo a progressão de doença, você vai reduzir mortalidade e reduzir também complicações relacionadas a essa exacerbação. Então, esse é o quadrinho do Gold, né? Então, eu vou só mudar aqui, tá? Então, voltando, qual que é o objetivo? Melhorar a dispneia e reduzir a exacerbação. Quando nós falamos em dispneia, o que esse paciente portador de DPOC precisa? Ele precisa de broncodilatação. Como que você melhora a falta de ar do paciente? Broncodilatando. Então, aumentando a luz dos brônquios para melhorar-se a passagem do ar. Então, inicialmente, paciente com diagnóstico de DPOC, dependendo desse paciente, se ele for muito sintomático ou não, você pode iniciar com um LAMA ou um LABA. À medida que você controlou essa dispneia, você pode manter uma única medicação. No entanto, se esse paciente persiste dispneico mesmo com LABA ou LAMA, é fundamental você fazer uma associação de LABA e LAMA. Um exemplo prático do dia a dia que eu faço. Se chegar um paciente no consultório, é um paciente sintomático, paciente que tem um MRC de 2, é um paciente que tem um CAT acima de 20 e ou uma função pulmonar com VF1 entre 50%, abaixo de 60%. Eu geralmente, isso é uma opinião minha, eu não inicio com LABA ou LAMA, eu geralmente inicio com uma dupla broncodilatação para esses pacientes. No entanto, se for um paciente oligosintomático, um MRC de 1, ele tem uma função pulmonar próximo do normal, às vezes pode ser um paciente que a gente inicia com uma monoterapia, mas na maioria das vezes, para o pneumologista, o que chega no consultório é um paciente mais sintomático e é um paciente que tem uma limitação funcional importante. Então, na maioria das vezes, eu começo a utilização de LABA e LAMA. Esse paciente voltou com você no consultório, ele está controlado utilizando LABA, associação de LABA e LAMA. Mantenha o tratamento. Esse paciente não está controlado, ou seja, ele chega para você e fala, doutor, eu estou com falta de ar, essa medicação melhorou, mas ainda eu estou sentindo desconforto respiratório, eu melhorei pouco. Então, qual que é a conduta nesse caso? Primeira coisa, como é que você está utilizando essa medicação? Então, nós pneumologistas, a maioria das medicações são medicações inalatórias. É fundamental a gente observar como que esse paciente tem utilizado essa medicação no consultório. Então, o que eu faço na prática? Eu peço para ele utilizar a medicação na minha frente. Então, o paciente está desconfortável respiratório, está permanecendo com desconforto respiratório, está utilizando a medicação de forma correta. Bom, será que isso é realmente só pelo DPOC, desconforto respiratório? Então, é fundamental diagnósticos diferenciais. É fundamental um paciente com DPOC, você solicitar, além de função pulmonar, que eu disse no início, tomografia de tórax, é fundamental esse paciente ter um ecocardiograma, em alguns casos também uma avaliação cardiológica específica. Isso é importantíssimo. Então, o paciente está usando a medicação de forma correta, você pesquisou diagnóstico diferencial, não tem outros diagnósticos diferenciais, mas ele persiste sintomático. Qual que é o próximo passo? Às vezes trocar a molécula. Dependendo do tipo de dispositivo ou tipo de medicação, o paciente acaba melhorando. Então, isso é importante antes de a gente prosseguir a uma troca da medicação, sempre fazer a investigação de diagnósticos diferenciais e se está realmente utilizando a medicação de forma correta. Objetivo primário, os dois pilares do tratamento do DPOC, melhora da dispneia, que são através de broncodilatadores, e redução de exacerbação. Então, o paciente está usando o LABA e o LAMA, ele não teve exacerbação, mantém a medicação. No entanto, se esse paciente, mesmo utilizando a dupla broncodilatação com LABA e LAMA, ele continuar exacerbando, você pode utilizar corticóide inalatório. Mas quem são os pacientes para a utilização de corticóide inalatório? Aquele paciente que tem uma eosinofilia acima de 300, ou um paciente com histórico de exacerbação prévia que utilizou corticóide e ele tem uma eosinofilia acima de 100. Então, esse paciente é candidato à utilização do corticóide inalatório para ficar com a terapia tríplice. Ou aquele paciente que chega para você de imediato no consultório, com histórico de asma na infância, com histórico de hiperreatividade brônquica, e você faz o diagnóstico também associado ao DPOC, independentemente se ele tiver um perfil de exacerbação ou não, ele já tem indicação de utilização de corticóide inalatório. Por que isso é importante? Porque a partir do momento em que você faz o diagnóstico do DPOC, é importante broncodilatação. Não são todos os pacientes com DPOC que têm indicação de corticóide inalatório. Diferente da asma,
todos os pacientes com asma é mandatória a utilização do corticóide inalatório. Então, DPOC, nós sabemos que 60% é perfil não exacerbador, ou seja, ele não vai precisar utilizar corticóide inalatório. No entanto, 23% tem um perfil de exacerbação e 15% tem associação de asma e DPOC. Isso leva em média de 20% a 25% dos pacientes portadores de DPOC que têm indicação de corticóide inalatório. Então, eu gosto de frisar muito isso. Às vezes, as pessoas têm a impressão que quando você faz o diagnóstico de DPOC, nunca você vai estar errando se você der um corticóide inalatório. Eu vou dar, então, um LABA, mas mesmo se tiver um corticóide inalatório, eu nunca vou estar errando. Sim, às vezes você dando corticóide inalatório para o paciente com DPOC que não tem indicação, isso pode ter efeitos colaterais realmente. Então, o que pode acontecer? O corticóide inalatório para paciente que não tem indicação, ele está relacionado a maior risco de pneumonia, inclusive de micobacteriose e não tuberculose. Então, o corticóide inalatório, ele não é uma medicação inócua, ele precisa ter uma indicação específica de utilização ou não. O corticóide no DPOC, ele não impede o declínio do VF1, nem a mortalidade, mas ele pode reduzir a taxa de exacerbação. Quando nós associamos o LABA com o LAMA, ele não se mostrou inferior à combinação de LABA e corticóide na redução da taxa de exacerbações. Ou seja, não é porque você fez um diagnóstico de DPOC que tem indicação de utilizar corticóide inalatório. Então, o que acontece quando nós associamos um LABA e um LAMA? Então, acontece que quando associa as duas moléculas, você tem um sinergismo do LABA e do LAMA. Então, o LABA, que é um broncodilatador de longa, ele leva uma broncodilatação, e um LAMA, como ele é um bloqueador de receptores muscarínicos, ele diminui o efeito colinesterásico. Como ele diminui o efeito colinesterásico, a consequência é uma dilatação brônquica, uma broncodilatação. Além disso, quando você associa essas medicações, você tem um potencial anti-inflamatório das duas medicações. Então, LABA e LAMA, ou seja, broncodilatador de longa mais um antimuscarínico, essas duas medicações juntas acabam potencializando o efeito uma da outra. E além disso, demonstra eficácia e também um perfil de segurança quando você utiliza as medicações separadas. Então, a broncodilatação reduz a resistência das vias aéreas, ela reduz a obstrução e a hiperinsuflação, ela melhora a capacidade inspiratória e a dispneia, ela reduz a secreção e melhora o clearance mucociliar e tem efeito sobre a inflamação brônquica. E possivelmente também o antimuscarínico, o LAMA, ele pode ter efeito também na atividade viral do pulmão, o que reduz também o processo inflamatório local. Tá? E o que acontece entre DPOC e o coração? Por que é importante a gente controlar também o DPOC, além de melhorar a qualidade de vida, além de reduzir risco de exacerbação? Quando você controla o DPOC, você está melhorando, inclusive, o ponto de vista cardiológico, a performance cardíaca realmente. Então, nós sabemos que a maioria dos pacientes com DPOC, sob cuidados primários, ele tem outras duas doenças associadas. E metade dessas doenças crônicas associadas, ela está relacionada a doenças cardiovasculares. Então, esse estudo é um estudo que eu gosto sempre de mostrar, que é um estudo Klein, que ele quer mostrar o efeito da desinsuflação pulmonar quando você utiliza a dupla broncodilatação na função cardíaca. Então, os pacientes foram randomizados. Metade utilizava uma combinação de LABA e LAMA, que é o indacaterol e glicopirrônio, e a outra metade utilizava placebo. Eles utilizavam durante 15 semanas e depois isso era randomizado e trocava. A pessoa que utilizava placebo começava a utilizar indacaterol e glicopirrônio, e quem tinha utilizado indacaterol e glicopirrônio utilizava o placebo. E o que mostrou? Quando você utiliza uma dupla broncodilatação, você leva uma diminuição da hiperinsuflação pulmonar. Isso leva a uma melhora da retificação diafragmática, isso leva a uma diminuição da pressão intratorácica e uma melhora da pré e da pós-carga realmente. Então, isso, quando você melhora essa hiperinsuflação pulmonar, isso você consegue quando você utiliza duas medicações broncodilatadoras, que seriam o LABA e o LAMA. E além disso, melhorando essa hiperinsuflação pulmonar, você aumenta o volume diastólico final, o enchimento ventricular esquerdo realmente. Então, tem uma relação direta entre a hiperinsuflação pulmonar
e a complacência ventricular esquerda. Então é fundamental o paciente com comorbidades, paciente cardiopata, que está utilizando sua medicação para controle da pressão, sua medicação para controle do diabetes, sua medicação para controle da dislipidemia, também utilize medicação para controle do DPOC. Porque o DPOC, quando não controlado, é fator de risco também para desfechos desfavoráveis do ponto de vista cardiovascular. Tá? Então, a combinação do indacaterol e glicopirrônio melhorou a função cardíaca de pacientes com DPOC e melhorou a hiperinsuflação pulmonar. O estudo CLAIM é o primeiro a demonstrar que a melhora da hiperinsuflação e do enchimento cardíaco se traduz em redução clinicamente relevante da dispneia do paciente. Então, qual que é a mensagem dessa conversa nossa? Paciente com asma, paciente com DPOC, é fundamental individualizar o tratamento. Paciente com DPOC não são todos os pacientes que vão necessitar de utilização de corticoide inalatório, média de 20% a 25%. O que paciente portador de DPOC precisa? De broncodilatação, de melhora da dispneia, com o intuito inclusive de reduzir exacerbação. Isso, eu estou falando do tratamento medicamentoso. Além disso, é mandatório cessar tabagismo, é mandatório reabilitação pulmonar, vacinação da gripe anual e vacinação da pneumonia. Então, o tratamento medicamentoso, no entanto, é importante esses outros cuidados também que são fundamentais para o tratamento. Agora, essa segunda parte dessa nossa conversa, eu coloquei alguns casos do consultório relacionados à telemedicina, tá? Então, são casos que eu vou mostrar a conduta feita desses casos de pacientes que me procurou no consultório realmente para fazer a telemedicina. Então, como o Rodrigo já mostrou, o Conselho Federal de Medicina liberou em caráter de excepcionalidade enquanto durar a batalha de combate ao contágio do coronavírus. Será que vai ficar? Será que vai parar depois da pandemia? Será que vão suspender? Isso ainda não se tem a resposta. Então, o primeiro caso, eu quero mostrar esse primeiro caso, porque eu acho que esse primeiro caso seria um caso muito fácil de telemedicina, aquele caso que todos os médicos pediriam para acontecer. O paciente passou comigo, fez a telemedicina, paciente feminina de 35 anos, sem comorbidades, assintomática respiratória. Ela passou com um clínico, na verdade foi o médico do trabalho que ela passou, referindo que estava preocupada porque estava tendo pandemia de coronavírus e ela tem histórico de pneumonias de repetição. Então, todo ano tem pneumonia de repetição. O colega solicitou uma tomografia de tórax, paciente assintomática, e no laudo aparecia micronódulos pulmonares menores que 0,3 centímetro. E aí indicou consulta com pneumologista. Essa paciente ligou, marcou a telemedicina, 20 minutos antes me mandou por WhatsApp o login e a senha, eu olhei a tomografia no laboratório e vi que tinha essas alterações. E foi orientado para pecar por excesso, repetir uma tomografia depois de um ano. Então, seria muito fácil se todos os casos de telemedicina fosse dessa forma, mas infelizmente não é. Então, esse segundo caso é um paciente de sexo masculino, de 28 anos, que é um paciente que já tem o diagnóstico de asma. Ele já faz o acompanhamento comigo há mais de 5 anos. Ele havia passado em consulta em dezembro, ele estava com asma, naquele momento ele estava com asma parcialmente controlada. Eu ajustei a sua medicação para controle e orientei a retornar em 90 dias. Na verdade, de 60 a 90 dias. Quando ele foi marcar a consulta, já não estava funcionando o ambulatório do hospital pela questão da pandemia, e esse paciente acabou marcando uma telemedicina. Eu mantive conduta e orientei depois se marcar presencial depois que terminar a pandemia. Foi válido, se o paciente estava controlado, foi válido ele marcar essa consulta? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque o que acontece com o paciente asmático? O paciente fica bem, ele fica assintomático, na maioria das vezes ele suspende a medicação. Doutor, eu não consegui marcar com o senhor, então minha medicação acabou, eu resolvi não comprar a medicação enquanto não aguardava a consulta. Então esse paciente, ele foi orientado que precisaria manter sua medicação para controle até uma reavaliação presencial. Só uma observação, jamais em fases de pandemia ou em fases ou época de outono, inverno, a gente reduz a medicação, faz step down em paciente com asma. Eu preferi manter sua medicação para controle e depois marcar uma consulta presencial realmente. Esse outro caso é uma paciente feminina de 42 anos, com diagnóstico de asma, estava parcialmente controlada, estava na etapa 4
de acordo com o GINA de 2020, usando formoterol 12 microgramas e budesonida 400 de 12 em 12 horas. O paciente queixava de tosse, dispneia, chiado no peito, despertar noturno. Então, era uma paciente que estava parcialmente controlada realmente. Aumentei a dosagem da medicação para controle, deixei prednisona 40 mg 5 dias e depois de 15 dias ela fez um novo contato e estava assintomática. Então, a telemedicina ajudou? Ajudou e muito. Reduziu o risco de complicações, reduziu o risco de piora, de procura do pronto-socorro, ainda mais nessa época de pandemia. E todas essas consultas sempre oriento o próximo retorno, depois de uns 60, 90 dias, se possível, presencial. E é fundamental orientar todos esses pacientes. Se eventualmente não tiver melhora ou piora, é importantíssimo procurar o pronto-socorro. Isso é importante deixar os pacientes cientes, tá? Um outro caso, um paciente feminino de 36 anos, com diagnóstico de asma. Ela já tinha passado com um pneumologista há mais ou menos em 2016 e foi prescrito formoterol e budesonida 6/200 em spray, o qual ela não utilizou porque ela passou com pneumo, ele prescreveu, ela disse que estava muito bem e não comprou a medicação, não utilizou a medicação. Quando ela fez essa telemedicina, ela me mostrava a função pulmonar que ela havia feito em 2016, que mostrava um distúrbio ventilatório obstrutivo leve, com resposta, ou seja, um paciente com asma. E por que ela marcou essa telemedicina? Porque ela já tinha feito, algumas semanas atrás, ela tinha ido no pronto-socorro, com desconforto respiratório, com chiado, fez uso de corticoide endovenoso e broncodilatador de curta com melhora parcial do quadro. Mas ainda ela mantinha despertares noturnos e necessidade de salbutamol de resgate cerca de 3 vezes por dia. Como ela já tinha esse histórico de crises anteriores, já tem uma função pulmonar compatível com asma, eu iniciei o tratamento com formoterol budesonida, 2 jatos, ali é 6/200, 2 jatos a cada 8 horas e deixei prednisona 40 mg por 5 dias. E a mesma coisa, se eventualmente não houver melhora, entrar em contato ou ir ao pronto-socorro realmente. Então, essa paciente iniciou um tratamento e um momento de pandemia e um momento em climático desfavorável. Agora, independentemente disso ou não, ela iniciou uma medicação para controle de uma doença crônica que precisa realmente utilizar a medicação para controle, para ter uma vida absolutamente normal aí. Esse outro paciente é um paciente já com diagnóstico de DPOC, ele acompanha comigo há mais de 5 anos, estava com DPOC controlado e ele agendou uma consulta para renovação do alto custo. Não tinha idas ao PS, não utilizava o uso de corticoide, não tinha histórico de utilização de corticoide, não utilizava a medicação de resgate, ou seja, DPOC que estava controlado. Mantive a conduta, mantive a medicação e orientei depois a retornar presencial em 90 dias, já que ele teve controlado. Então a telemedicina ajudou? A telemedicina, nesse caso, ajudou, porque além dessa orientação de manter a medicação, foi orientado a fazer a vacinação da gripe, que o paciente estava em dúvida, por mais que nós orientamos em todas as consultas, por mais que nós orientamos anualmente a vacinação da gripe, em alguns casos a vacina da pneumonia, o paciente ainda estava em dúvida e estava muito reticente na utilização da vacinação ou não. Então a telemedicina nesse caso realmente ajudou. O outro caso, paciente com histórico de tabagismo, 40 anos maço, tinha parado de fumar há mais ou menos 10 anos e ele marcou uma telemedicina, estava assintomático respiratório, e ele marcou a telemedicina para saber se tinha DPOC, enfisema, porque ele tinha visto na TV, tinha visto na internet que o enfisema, o DPOC, é fator de risco para complicação do Covid. Esse paciente, eu não iniciei de início o tratamento. Por quê? Paciente assintomático que queria saber se tinha alguma doença respiratória. Eu deixei pedido de prova de função pulmonar e de tomografia de tórax para ele realizar eletivamente pós o término realmente da pandemia, inclusive para reduzir a exposição para esse paciente sem necessidade. Um outro caso, paciente masculino, 61 anos, ex-tabagista, 50 anos maço, ele cessou há 3 anos de fumar. Não tinha histórico de asma, ou de atopia, ou de rinite alérgica, não utilizava medicação de uso contínuo e marcou uma telemedicina com histórico de tosse produtiva há 10 dias, com piora 3 dias, sem febre, associada a chiado pulmonar. Ele dizia que tinha uma dispneia basal, um MRC entre 2 e 3. No entanto, é um paciente com alta carga tabágica, com tosse, com secreção, que já tinha uma dispneia basal e ocorreu uma piora dessa dispneia nos últimos dias. E não vamos ficar esperando prova de função pulmonar ou tomografia de tórax para iniciar uma conduta.
Eu iniciei um LABA, um LAMA e um corticóide inalatório para esse paciente uma vez ao dia, mais antibiótico terapia e corticóide, e deixei fenoterol e ipratrópio spray se necessário. No entanto, esses casos, eu até gostaria depois da participação de quem está nos assistindo, se eventualmente chegam para vocês um paciente no consultório, eu queria saber assim, o que as pessoas dizem, né? Paciente sintomático respiratório, com alta carga tabágica, além de tratar uma possível exacerbação do DPOC com corticóide mais um antibiótico, vocês iniciam já de cara um LABA, um LAMA, ou espera esse paciente melhorar e depois fazer eletivamente uma função pulmonar e chegar no seu consultório e iniciar a medicação? Então isso eu queria saber o que as pessoas que estão nos assistindo acabam fazendo na prática. Esse paciente eu optei por iniciar o tratamento, porque era um quadro clínico muito compatível de exacerbação de DPOC. Iniciei medicação para controle, porque o risco de manter esse paciente sem medicação para controle, independente de pandemia, mas na pandemia aumenta mais o risco ainda, se caso seja infectado, eu optei por iniciar a medicação e orientação do paciente, olha, eventualmente se houver piora, me ligar ou ir ao pronto-socorro. Note que esse paciente ele não tem um histórico de exacerbação. Eu iniciei o corticóide inalatório para melhorar esse processo inflamatório, para melhorar esse processo, porque ele encontrava-se na época com quadros de exacerbação. No entanto, possivelmente esse paciente, quando ele mantiver o segmento, possivelmente é um paciente que possa, possivelmente, não candidato à utilização do corticóide inalatório, que é um paciente que vai se beneficiar possivelmente da dupla broncodilatação com LABA e LAMA. O caso 8, paciente masculino de 72 anos, hipertenso, diabético, ex-tabagista, 40 anos maço, que parou de fumar há 10 anos. Ele marcou uma telemedicina com uma história, porque ele começou com uma dor súbita torácica em hemitórax esquerdo há cerca de 2 dias, uma dor ventilatório dependente associada à sensação de cansaço, e a 3 horas com um pico febril de 38. Então, esse é um caso jamais que dá para a gente conduzir via telemedicina. O que foi orientado é esse paciente no pronto-socorro urgente, para uma avaliação clínica, para exames complementares e realmente ter um diagnóstico específico e tratamento específico. Então, cabe a nós individualizar também o que nós vamos orientar via telemedicina. Então, a conclusão: é importante manter controle das doenças respiratórias crônicas, seja asma, seja DPOC. O tratamento do paciente com DPOC, os 2 objetivos, melhora da dispneia e reduzir ou evitar a exacerbação. E é importantíssimo individualizar o tratamento. Não são todos os pacientes com DPOC que necessitarão de corticóide inalatório. Isso ocorre em 20 a 25% dos pacientes, diferente dos pacientes com asma, que todos os pacientes asmáticos necessitarão da utilização do corticóide. O LABA e o LAMA leva a broncodilatação com melhora nos sintomas, melhora da função pulmonar e na qualidade de vida em pacientes com DPOC. A redução da hiperinsuflação leva à melhora da função cardíaca. É importantíssimo, além do tratamento medicamentoso, orientar a reabilitação pulmonar, orientação de cessar o tabagismo, quem continua fumando, e orientação quanto à vacinação. A telemedicina, em algumas situações em época de pandemia, reduz o risco de procura ao PS e tem a possibilidade de iniciarmos o tratamento específico e, consequentemente, isso acaba reduzindo complicações. Sempre indicar, quando você atender um paciente via telemedicina, sempre indicar entrar em contato se houver piora clínica e sinalizar ir ao pronto-socorro se não houver melhora a qualquer momento. Enfatizar para todos os pacientes, pós-término da pandemia, que realizaram consulta via telemedicina ser fundamental, possivelmente uma consulta presencial. E essa consulta presencial, na maioria das vezes, a consulta presencial sempre será soberana. Obrigado. Bom, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Rodrigo. Gostaria de parabenizar vocês pela excelência das apresentações, não só pela qualidade dos dados, mas também pela didática dos apresentadores. A gente abre agora para perguntas, mas é importante salientar aqui a grande quantidade de elogios e de felicitações que nós temos da plateia em relação aos esclarecimentos prestados. Eu começo fazendo uma pergunta aos dois, querendo saber como que é a telemedicina em relação a agendamento. O paciente atrasa? Como que o convênio vê isso?
Na verdade, a parte do convênio é meio complexo de falar, porque no nosso consultório a gente não trabalha com convênio, né? A gente dá para o paciente a opção dele tentar um reembolso com convênio através de recibos médicos, mas essa questão de convênio talvez você possa até ajudar, que tem o serviço hospitalar que você faz. Agora, quanto ao atraso, pode acontecer até da gente atrasar, porque o paciente está lá em tese aguardando realmente. E como tem tido um movimento nessa questão de paciente às vezes grave, que passa conosco, é mais fácil a gente falar para a secretária trazer para a gente o aparelho telefônico para a gente poder conversar com o paciente e ele realmente está aguardando a gente. Então, quanto atraso não está tendo, até porque se tiver atraso, passou a vez, vai para o próximo paciente. No consultório particular, a gente tem feito o seguinte, através de ligações de vídeo do WhatsApp, sempre uma dica para quem quiser fazer, e até a gente aprender, acabamos dando uns tropeços, né? Pegar o celular, deixar no modo avião, deixar ele conectado apenas no Wi-Fi, e deixando conectado no Wi-Fi, você consegue conversar com o paciente sem ninguém te ligar, ou mesmo, e tirando também as notificações do WhatsApp, né? Para conseguir ter a ligação por vídeo de boa qualidade. E tem funcionado muito bem. As suas considerações finais com os casos clínicos foram perfeitas, na minha opinião, porque é o que a gente tem no nosso dia a dia, né? A gente sabe muito bem da importância do exame físico na consulta do pneumologista, por exemplo. Isso é muito claro. Agora, a gente sabendo também que os serviços médicos, em geral, também diminuíram as suas agendas e tudo mais. E o paciente tendo essa dificuldade de marcar, muitas vezes a história clínica que a gente tira com o paciente acaba, não vou falar mais importante, mas muitas vezes tão importante quanto o exame físico, principalmente se o paciente acaba não passando com o especialista. A gente consegue detectar isso e conseguir dar o tratamento mais adequado e sempre deixando claro, concordo completamente, a consulta presencial é sempre o ideal, é sempre o mais importante. Teve paciente que fez consulta comigo e falou, gostei, muito obrigado, quero continuar. Eu falei, não, mas na sua cidade tem que ter um que você consiga. Depois que isso acabar, mesmo que de repente mantenha a telemedicina, é importantíssimo você ter o exame físico do paciente, principalmente na nossa especialidade. Por isso que eu falei na minha apresentação que tem que ser reavaliada cada especialidade. Por que de repente o psiquiatra tem que sempre ver o paciente presencialmente? Não necessariamente, né? Então a gente tem que pontuar algumas questões nessa parte. Acho que a questão do convênio talvez você consiga ajudar melhor do que eu. Na verdade, o que a gente percebe, quando iniciaram as atividades por telemedicina, essa questão do convênio ninguém tinha resposta. Então, a gente percebe que o setor comercial do hospital, os diretores dos hospitais não tinham uma resposta. Bom, será que será pago, será coberto via convênio? E, atualmente, a maioria dos convênios tem realmente pago a telemedicina o valor que se fosse uma consulta presencial realmente, tá? Então isso a gente tem visto muito na prática. Então a questão da telemedicina, que anteriormente era uma interrogação, bom, será que o convênio vai pagar ou não, a gente percebe que a maioria já está realmente pagando. Quanto à questão do atraso, o que eu percebo? Uma grande parte de pacientes que eu tenho atendido via telemedicina são pacientes idosos. Então, o idoso, ele não tem tanta, claro, mas uma grande parte não tem tanta aptidão, tanta prática com internet, com a parte eletrônica. Então, eles ficam ansiosos esperando o seu contato via telemedicina, porque é novidade para todo mundo. E para eles ficam muito ansiosos. Então, essa questão de atraso em telemedicina, por enquanto eu não tive nenhuma. Ou melhor, eu tive pessoas que, a maioria, eles adiantaram o tratamento, porque quando eu chamei, eu acabei adiantando algum tratamento, acabo chamando o paciente, eles já estão lá esperando a consulta realmente, pela ansiedade, por ser uma forma mais nova de contato médico, né? Então, essa questão de atraso, eu percebi que não tive até hoje nenhum atraso, e a questão do convênio, os convênios estão repassando, alguns convênios têm repassado realmente um valor cheio da consulta presencial. Ok. Uma pergunta agora aqui do José Megda. Megda, obrigado pela audiência. O Megda pergunta o seguinte, como que é o pagamento em relação às teleconsultas? Tem o mesmo valor da consulta física, vamos dizer assim? Então,
no início, né, eu vi que alguns colegas cobravam um valor um pouco menor do que a consulta física. No entanto, a gente percebeu na prática, inclusive que o Rodrigo mostrou uma orientação da própria Sociedade Brasileira de Pneumo, que o valor das consultas presenciais devem ser os mesmos da consulta via telemedicina. Então, hoje a gente tem cobrado realmente o mesmo valor, seja consulta presencial ou via telemedicina, a mesma coisa. Ok. E como que é a adesão do paciente? Ou seja, o paciente não sai com uma receita na mão e muitas vezes, como vocês falaram, ele precisa ver e ele precisa mostrar como que ele usa o device. Como que é essa adesão do paciente na telemedicina? Quanto ao device, no caso dos dispositivos inalatórios, isso é uma coisa que a gente já vem trazendo há um bom tempo no nosso consultório. A gente sempre ensina o paciente a usar as medicações. Nesse momento está muito mais difícil, porque a gente faz atendimento com a máscara N95, com óculos e com a face shield e não consegue mostrar, aspirar dentro da máscara. O paciente está até mais difícil se quiser falar, até presencial mesmo. É diferente do presencial se você está na telemedicina. A gente sempre mostra cada dispositivo, assim como eu tenho certeza que a gigantesca maioria dos colegas pneumologistas fazem isso, apesar de que ainda assim muitas vezes o paciente tem dificuldade, mas o nosso contato com o paciente pelo WhatsApp, né, quando a nossa secretária faz contato, a gente tem todos os dispositivos por vídeo, para poder mandar para o paciente, assim como até estava falando na minha apresentação, no meu site também tem, no site do Dr. Rafael também tem, nos nossos canais do YouTube, e mesmo assim o paciente saiu de consulta, seja presencial ou por telemedicina, ele recebe esse vídeo. E, no caso, o vídeo individualizado da medicação que a gente escolheu para ele. Então, isso dá uma facilidade, assim, absurda, né? Quanto ao dispositivo, a gente tem essa maior tranquilidade para saber que o paciente vai ter isso. Muitas vezes, quando o paciente é idoso, tem sim maior complicação, maior dificuldade, quando ele não é tão habituado a celular, a computador, enfim. Por isso é muito importante o acompanhante, né? Filho, filha, às vezes esposo ou esposa que seja mais habituado. Isso é muito importante para que ele consiga mostrar o vídeo adequadamente para fazer a medicação. Perfeito. Agora temos uma pergunta da Sheila Martani. Ela pergunta o seguinte: paciente asmático em tratamento, ou seja, o que está compensado, mesmo assim ele está no grupo de risco? E a segunda pergunta dela é se o COVID é que exacerba para asma grave. Excelente pergunta. O paciente portador de doença pulmonar, seja asma ou DPOC, ele funciona como um grupo de risco, assim como o paciente hipertenso, paciente diabético, paciente obeso. No entanto, quando esse paciente está compensado, o risco de complicações relacionadas ao COVID ou qualquer infecção respiratória, esse risco diminui bastante. Mas esse paciente, sim, ele tem orientação de tomar todas as precauções como sendo realmente um grupo de risco. E o mais importante é a utilização da medicação de controle para atenuar realmente esse risco de complicação. Ok. Agora uma pergunta do Carlos Santiago, não sei se a mesa conhece esse senhor. Conhece um pouquinho de vista, né? Ele pergunta o seguinte: o CFM prioriza a necessidade da primeira consulta ser presencial. E nesse momento da pandemia, né, essa questão está relaxada. Como que vocês veem isso? Isso não deveria ser uma tendência a ser seguida? Uma pergunta... Essa foi para você. Com certeza, né? Um abraço, meu pai. Realmente uma pergunta complexa, polêmica, assim como é polêmico o tema que eu acabei apresentando aqui. A gente tem que pensar que priorizar não é exclusividade, né? Então, a primeira consulta tem que ser exclusivamente presencial? Não, prioritariamente. Mas se não é o caso, você tem que fazer o possível para ajudar. Nós, como médicos, a gente tem essa importância na hora de orientar, de informar a população corretamente. E nós, como especialistas, vamos falar da parte respiratória, mas o cardiologista tem o seu conhecimento muito maior do que o meu, por exemplo, na área cardiológica, assim como o geriatra, com os idosos, o pediatra com as crianças. E, obviamente, como não poderia ser diferente, nós, como pneumologistas, a gente tem um conhecimento maior que as outras especialidades do ponto de vista respiratório pulmonar.
o paciente optar, se de repente ele não está num quadro agudo grave, vamos supor, optar por ir ao pronto-socorro e não ter a medicação adequada para um quadro que ele está apresentando, assim como foram mostrados nos seus últimos casos clínicos, e fazer uma primeira consulta que seja por teleconsulta com o pneumologista, é inegável que ele vai ser melhor tratado, melhor escolhida a medicação com o pneumologista. Eu vou dar mais uma vez o exemplo que eu falei agora há pouco. Eu fiz um primeiro atendimento por teleconsulta com uma paciente do Rio de Janeiro. Gente, o quadro clínico, o antecedente familiar, antecedente pessoal, história clínica, ajudou muito mais do que, de repente, me ajudaria o exame físico no caso dessa paciente em questão. Era uma criança com histórico de parentes asmáticos, parente de primeiro grau, irmão, mãe, mas que nunca tinha sido tratada, com várias idas ao pronto-socorro, várias vezes fez uso de antibiótico, algumas vezes você conseguia conversar e perguntar, tinha expectoração purulenta, tinha febre, na maioria das vezes não tinha, e saía de repente do pronto-socorro com um antibiótico e sem o tratamento da asma. Vamos supor que na minha consulta ela estivesse sem sibilância ao exame físico. E daí? E todo o histórico clínico que eu tenho de despertar noturno, de chiado de peito, sim, muitas vezes quando tinha esforços. Então, não tive a mínima dúvida que, modéstia à parte, eu consegui ajudá-la introduzindo o tratamento de asma. E isso eu volto a dizer, eu deixei bem claro. Com certeza, ela é do Rio de Janeiro, você vai ter um pneumologista aí para conseguir passar. E você vai manter o acompanhamento com ele. Depois ela até mandou uma mensagem, já gostei muito, a minha filha está muito melhor, eu vou continuar passando sempre com ele. Eu falei, não, por telemedicina, mesmo que depois se mantenha, eu faço questão que ela passe com alguém lá, presencial. Ah, mas eu tenho um parente em São Paulo, então estou à disposição. Então isso é muito importante. Faz muita diferença, sim, o exame físico do paciente, até para manter um segmento. Mas em alguns casos pontuais, você consegue ajudar mesmo na consulta inicial. Agora, você tem que ter esse bom senso. Né? Ok. Só uma coisa, Sandro, igual o Rodrigo falou, essa questão da consulta presencial, a gente está numa fase de exceção, né? Então, quanto menos presencial na medida do possível, lógico, né? É melhor evitar realmente, inclusive para evitar redução de infecção. Aí. Perfeito. O Carlos ainda pergunta, e endereça a pergunta a você, Rafael, sobre a síndrome ACOS, né? Ou seja, como vocês estão lidando com isso? É um asmático fumante que desenvolveu DPOC ou realmente existe esse overlap? Olha, a gente sabe realmente que tem pessoas, né, que já nascem realmente com um pulmão menor do que a média, né? Então esse paciente ele tem um risco realmente de desenvolver DPOC lá na frente, né? Então tem as duas situações. Você pode ter uma pessoa que tem asma na infância e acaba desenvolvendo o DPOC porque ele já tem um pulmão menor, realmente nasceu com um pulmão menor do que a média para a idade, né? E também pode ter o oposto. Tem pacientes, às vezes, que têm histórico de DPOC, ele abre um quadro de DPOC e depois ele pode ter uma asma de início tardio realmente, tá? Então, isso não é fácil diferenciar na prática, né? Na prática clínica, não é sempre que a gente vai ter essa resposta, né? Por mais que faça função pulmonar, por mais que pesquise atopia, por mais que pesquise eosinofilia, por mais que pesquise imunoglobulinas, né? Não é sempre que você vai conseguir bater o martelo de uma forma com certeza. Então, realmente tem alguns casos que a gente fica em dúvida. Nesses casos, realmente, será que isso é um ACOS? Ou será que é um paciente que teve asma na infância, ele está remodelado, ele está se comportando como se fosse um DPOC? Numa grande maioria das situações, você acaba não tendo uma resposta. Então, esse paciente ele tem que utilizar, realmente, além do broncodilatador, ele tem que utilizar o corticoide inalatório. Muito bem. A Ana Paula Tavares de Souza, ela pergunta, e aquele paciente que a gente encaminha ao PS? Até onde que vai a nossa responsabilidade? Olha, Ou seja, você encaminhou, será que ele foi mesmo? Até que ponto você está responsável por esse paciente? Então, essa questão do encaminhamento para o pronto-socorro, você não tem como ter certeza realmente se ele foi para o pronto-socorro. Isso não tem como a gente ter certeza. Mas você tem obrigação de orientar esse paciente. Se perceber que tem alguma alteração, está piorando o quadro clínico, mesmo utilizando a medicação, ele precisa de ter uma avaliação específica. Por isso que é fundamental, igual o Rodrigo falou no início,
todos os pacientes que eu fiz telemedicina até hoje, sempre com algum acompanhante. E sempre deixar muito bem documentado no prontuário. Fiz a avaliação da Dona Maria ciente, junto com o marido, o senhor José, ciente. Se eventualmente alguma alteração, procurar imediatamente o pronto-socorro. Isso não só via telemedicina, tá? Isso é importante. Qual que é o maior documento do médico? O prontuário. Então, por isso que não dá para a gente fazer telemedicina, ligar seu WhatsApp, conversar e não deixar nada documentado no prontuário. Então, é fundamental documentar no prontuário, documentar que o paciente foi orientado, o acompanhante foi orientado e documentar, inclusive, que eu faço sempre isso no prontuário. Paciente ciente de riscos, de desfechos desfavoráveis, caso não procurar o pronto-socorro e risco de vida realmente, tá? Então, cabe a nós orientar, né? E se respaldar. Agora, você ter certeza se o paciente vai procurar ou não, isso não tem como a gente ter controle, infelizmente, né? Perfeito. O colega Alberto Tostes, ele pergunta aqui para o Rodrigo especificamente se paciente com fibrose cística também é grupo de risco para a COVID. Assim como as doenças respiratórias crônicas, né? A gente vai falar de asma, de DPOC, de fibrose pulmonar em geral. Geralmente fibrose pulmonar a gente pega mais adultos. Fibrose cística doença mais dos pneumopediatras, né? Nem sempre chega muito na fase adulta. Mas sim, como toda doença respiratória crônica, faz parte do grupo de risco. E fibrose cística é muito complicado porque tem todo um tratamento muito mais específico, né? Exacerbações com frequência. Quando a gente estava na residência ainda, fazia muito pneumopediatria, a gente via algumas medicações, todas muito controladas para tentar aumentar a sobrevida. Mas com certeza faz parte do grupo de risco. Sim. Ok. E a pergunta final, a gente já está chegando, a gente já passou do horário previsto, mas vamos encerrar então com uma pergunta aqui, é sobre a satisfação do paciente. Como que o paciente vê essa telemedicina e se vocês têm retorno sobre a satisfação do paciente com esse tipo de consulta? Bom, posso até começar falando, inclusive, quanto à parte da remuneração, né? A gente sabe muito bem a importância do exame físico. O paciente não necessariamente sabe. A gente gosta de deixar muito claro da importância, como eu bem falei na parte da gente ler a nota do atendimento. Mas para o paciente, às vezes, a comodidade de estar em casa já vale. Então, por isso que quando a gente conversou, e aí, vamos fazer, não vamos, a gente sentou, vamos diminuir um pouco aqui, vamos parar para pensar, né? Independente se você cobra caro, se você cobra barato na sua consulta, o que é caro, o que é barato, né? Mas o paciente, ele perde o exame físico, mas você acaba se obrigando a dar uma atenção muito maior na história clínica, como falei, nos antecedentes do paciente e tudo mais. E ele está no conforto de casa, ele está sem a necessidade de deslocamento e, principalmente, sem essa necessidade de correr maiores riscos. A gente costuma falar, claro que no consultório médico é muito menor a chance de pegar o COVID do que no hospital, no pronto-socorro, mas claro que existe também, né? Então, o paciente geralmente tem ficado muito satisfeito, né? Por ter essa facilidade, né, de marcar e de conversar. Aconteceu até, é verdade, algumas vezes, infelizmente o paciente acaba faltando e o paciente da telemedicina que estaria para depois a gente acaba adiantando, porque ele está por conta, né? Então, além de não ter atraso da parte deles, acaba até adiantando. Então, o paciente tem ficado muito satisfeito na grande maioria das vezes, pelo menos que a gente atendeu, não podemos falar que são vários casos, muitas vezes a gente prioriza o presencial mesmo, porque a gente está num consultório que é bem amplo, que a gente consegue tomar todos os cuidados, mas temos tido sucesso nesse ponto de poder evitar que eles vão ao pronto-socorro e manter tanto o seu controle da sua doença crônica, claro, quanto ajudar num quadro agudo. Rafael, alguma consideração? Sim. Na verdade, o retorno é bem positivo desses pacientes, né? Igual esses casos que eu mostrei, vários pacientes realmente, possivelmente, evitou exacerbação, evitou complicação, evitou procurar um pronto-socorro. E hoje, os pacientes acabam ligando no consultório, tem muitos pacientes que marcam a consulta presencial e depois acaba ligando e fala, olha, eu marquei uma presencial, mas eu estou com medo, tal. Por acaso vocês fazem telemedicina? Então, assim, o paciente às vezes acaba sugerindo, e quando você faz uma consulta via telemedicina, você acaba resolvendo o problema do paciente,
paciente realmente ele fica muito feliz com isso, né? Então, é lógico, existem pessoas, já aconteceu, isso com o Rodrigo estava falando da questão do exame físico, já ocorreu um paciente uma vez que marcou uma telemedicina e depois sentou a senhora, o marido, junto na tela e no final o marido me perguntou assim, doutor, mas o senhor não vai escutar o pulmão dela hoje? Eu falei, bom, hoje não consegue, a gente já conversou previamente, é uma consulta via telemedicina que não tem como fazer presencial. No entanto, qualquer coisa, se não estiver bem, se tiver alguma dúvida, pode marcar presencial, eu estou aqui hoje até tal hora, pode vir que eu vejo. Ah, não, era só para saber. Fala então, da máscara também. Oi? Fala da máscara. Que o paciente cobrou que você tivesse de máscara. É verdade, doutor, mas o senhor está fazendo telemedicina, o senhor está aí no consultório, está sem máscara? Eu falei, não, mas é que eu não estou tendo contato com o senhor, né? Então, assim, são coisas que é novidade para todo mundo. Então, as pessoas, às vezes, no embalo, né, do dia a dia, e acabam encarando aquilo como se fosse presencial, realmente. Mas eu acho que tem o paciente específico para telemedicina e tem o quadro clínico específico para a telemedicina e a doença específica para a telemedicina. Da mesma forma que a gente individualiza o tratamento da asma e DPLC, a gente tem que individualizar também qual que é o paciente para a telemedicina. Perfeito. Isso mostra que estamos todos aprendendo com a telemedicina, tanto os médicos quanto os pacientes também, né? Meus amigos, devido ao adiantado da hora e por não ter mais perguntas, a gente encerra aqui agradecendo a presença dos nossos dois convidados aqui. Muito obrigado, a gente fica muito honrado de tê-los aqui. E muito obrigado a todos vocês pela audiência. Muito obrigado e até a próxima.